Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos com mais um vídeo da sessão comparando Dungeon Crawls. E hoje, como vocês podem ver aí no fundo, né, comparando dois jogos que são aparentados, são quase que primos ou irmãos aí de pais diferentes, que é o Solo Dungeon Bash aqui e o Solo Tower Hack, que é um hack do quê? Do Solo Dungeon Bash. Bom, esses realmente são dungeon crawls bem underground. O Solo Dungeon Bash tem 2 páginas, o Solo Tower Hack tem 3 páginas. Eles são extremamente minimalistas e, logicamente, estão longe de serem dungeon crawls famosos aí no mundo dos dungeon crawls. Então, aqui é o suco do suprassumo do independente do underground de hoje. Talvez sejam os dois mais desconhecidos que apareceram na sessão até agora, né? Deixa eu dar uma passadinha aqui. Aqui tem algumas, né? Que nem aqui tem uma imagem de um gameplay do Solo Dungeon Bash, né? Bash significa, né, pancada, invasão, né? Arrombamento, alguma coisa assim, né? Aqui já tem uma imagem do Solo Tower Hack. Aqui a gente volta para vários gameplays aqui do Solo Dungeon Bash. Estou mostrando para vocês, para quem não conhece, sacar como é que funciona. Então, ó, aqui, ó, vou comparar os dois. Esse daqui são 4 aventuras diferentes, né? Cada grid desse é uma aventura. Ele não chegou até o final, então você pode ver que você tem o começo, o start, e o objetivo é chegar lá no end, ou seja, foram 4 tentativas frustradas, porque é muito difícil esse jogo, já vou falar. E aqui você tem o que seria o esquema do Solo Tower Hack, que você tá indo, aí já é uma torre que você vai subindo, mas eu vou falar um pouquinho mais. Então, gente, deixa eu mostrar aqui aqui, ó, o Solo Dungeon Bash. Ele é um jogo bem simples, que as regras são o seguinte: ele veio primeiro. Você não tem classes de personagens e nem raça, é o personagem, né? Você começa com um dado de ataque, um dado de defesa e 17 pontos de vida. 17, assim, bem aleatório, né? E cada linha você traça um grid, que ele é formado aí por 10 linhas e 10 colunas. Então, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 colunas. E cada linha representa um nível da masmorra. E aí, para cada nível, você tem uma tabela. Quer ver? Eu vou fazer uma pausa aqui e vou pegar essa tabela. Então aqui, gente, está aqui o documento do Solo Dungeon Bash, né? Então você vai traçar aqui o seu grid e basicamente você começa aqui no Start. E aí você pode andar tanto para um lado, quanto para o outro, quanto para frente e cruzar na diagonal. Cada um desses quadradinhos significa uma sala, e aí, dependendo da linha, diz qual é o nível dessa masmorra. E a regra é, você nunca pode voltar para um lugar que você tenha visitado e nem cruzar dentro da linha que você está traçando. E aí, em cada nível, você tem uma tabela. Então aqui, ó, no nível 1, que é a linha 1, 2, 3, até o final. No final você sempre enfrenta o grande chefão, que é o Dracula, que é o Big Bad Evil Guy. Então no nível 1, toda vez que você estiver em qualquer sala do nível 1, você vai rolar nessa tabela, um D6. Se cair 1, você vai achar uma poção. 2 a 4 você vai encontrar um inimigo, no caso é um orc, vai aumentando, né? Por exemplo, no nível 1, você tem um orc, que tem um dado de ataque. No nível 2, você já pode encontrar um orc com dado de ataque ou um lobo com 2 dados de ataque, ou seja, mais poderoso. No nível 3, você pode encontrar um orc, um lobo ou um esqueleto com 3 dados de ataque. E aí vai indo, olha só, no nível 4 você pode encontrar um guerreiro do mal com 4 dados de ataque, e aí vai embora até você chegar, por exemplo, no nível 9, que você pode encontrar um esqueleto, um Lord esqueleto com 8 dados de ataque, ou um mago com 9 dados de ataque, um demônio com 10 dados de ataque no nível 10,
Ou o próprio Drácula, que ele tem 9 dados de ataque e 9 dados de defesa. Muito poderoso. Sendo que o Drácula, o vilão, ele é o único que tem pontos de vida. Todos os outros, você precisa atingir eles uma única vez. Como é que atinge, como é que funciona isso, já vou falar. Então você rola e você vai resolver dentro do que aparecer, que pode ser basicamente isso. Pode ser encontro, poção, cada poção recupera um ponto de vida, pode estar vazio ou pode ser um tesouro. Um tesouro você vai juntando, é como se fosse moedas, e aí você pode trocar a qualquer momento que você atingir em alguns desses itens que aumentam ou o dado de defesa, você passa a ter 2, 3, 4 dados de defesa, ou aumentam o seu ataque, que aí você passa a ter mais dados de ataque. Basicamente é isso. Você também pode comprar poções e recuperar a vida, é bem interessante. É muito simples, não tem nenhum roleplay nisso, você não está interpretando nenhuma raça, nenhuma classe, é só o aventureiro. Você pode tentar dar um colorido mental, mas o gameplay é bem prático. Agora, falando de acordo com as regras, como estão escritas. Aqui nós temos um combate absurdamente demorado e maçante. Por quê? Primeiro o monstro te ataca. Como é que é? Ele rola a quantidade de dados de ataque que está escrito. Por exemplo, o orc tem 1. Aqui o esqueleto tem 3, né? E aí ele rola, cada 6 representa um acerto, né? E aí você vai rolar sua defesa. Você vai rolar o seu dado de defesa. Você começa com 1, mas você pode ir aumentando. E cada 6 ele anula um ataque. Então a defesa anula. E depois você vai atacar. E aí cada 6 é um acerto, lembrando que os monstros eles não têm defesa, só o vilão final que tem dados de defesa. É muito lógico, é muito simples, mas na prática, como só o 6 causa dano, isso torna mesmo um combate simples contra um lobo que só tem um dado, ou um lobo que só tem 2 dados, ou um orc que só tem 1, pode ficar muito, absurdamente demorado. Então, esse é um jogo que ele tem uma rolação de dado absurda. Eu acho que o foco do autor... Quer ver quem que é o autor? É desse Book Ranger. Será que tem o nome dele aqui? Não tem o nome dele aqui, né? Tá aqui o nome do site dele, Book Ranger. É isso, que pena. Nem sei se esse site está ativo ainda. Então o combate, por mais que ele seja lógico e facinho, ele é muito maçante. Então você tem que rolar muito dado. Eu não ligo, eu gosto bastante. Esse é um jogo que, logicamente, quem está querendo uma experiência de Hero Quest, de For the Quest, ou mais ainda, né, de Descent, desses board games aí cheios de estratégia, escolhas, não. Esse daqui basicamente é um jogo de rolação de dado. Quem gosta de rolar dado tá aí. Se você jogar de acordo com as regras. O que eu faço quando eu quero jogar? Eu tenho várias house rules, né? A principal é que, na verdade, o dano é sempre 4, 5 ou 6. E a defesa é 5 ou 6. Isso torna muito mais ágil, mas, logicamente, isso é uma house rule, então eu não vou usar essa house rule para comparar os dois Dungeon Crawls. E agora vamos ver, comparando com o Solo Tower Hack. A proposta é a mesma, basicamente, só que é uma versão muito mais refinada do Solo Dungeon Bash. Você tem essa torre, cada linha representa um nível, só que antes disso você vai rolar em cada linha para decidir onde que estão as entradas para essa torre. Você só pode subir para um outro nível se você for nesses lugares, que aqui está marcado com essa marcação vermelha. Então isso já acrescenta um gosto especial. E de resto, você também vai rolar nas tabelas. Tem uma diferença
aqui que na verdade você não tem o tesouro, você passa a ter o XP. Você ganha experiência em algumas salas e essa experiência você vai trocar. A cada 3 pontos de experiência você pode trocar por um modificador de mais 1 no seu ataque, porque aqui o ataque é diferente, olha só. Primeiro eu vou mostrar. Ainda tem as poções, que recuperam 1 ponto. Então olha só. Aqui tem experiência, a cada 3 pontos você pode ter. Então cada agora é diferente, porque cada monstro tem o seu valor de ataque, que não é mais a quantidade de dados, é todo um D6 mais um modificador. Quanto mais forte o monstro, maior o modificador. Por exemplo, o Orc é só um D6. O Lobo é um D6 mais 1. Um Demônio Morcego, um D6 mais 4. E o meu personagem começa com um D6. E como é que funciona? Agora não tem mais a defesa. Eu rolo um D6 para mim, mais um D6 para o monstro, acrescentando o modificador do monstro. Quem tirar o maior, acerta. E é isso. Se acertar o monstro, beleza. Se o monstro não me acertar, eu perco 1 ponto de vida e vamos lá continuando. Lembrando que aqui a gente começa com 20 pontos de vida e não 17, como o solo Dungeon Bash. E aqui é interessante também porque matar os monstros dá XP também. Então você pode encontrar XP na sala gratuitamente, como se fosse tesouro, ou você consegue XP matando os monstros. Então, se você tiver sorte, o seu personagem vai ficar bastante funcional lá pelo nível 4, nível 5 até é possível que isso aconteça. Que você chega ali no nível 6, né? Em pé de igualdade com os monstros que estão ali. Mas também isso vai depender muito da sorte. Aqui então, gente, olha só. Não tem essa. Todo combate vai ter alguma consequência, ao menos que dê empate. Mas você joga, ou você leva pancada, ou você dá pancada. Então o combate aqui é muito mais rápido e tem muito menos rolação de dado, porque você vai rolar um D6 para você, um D6 para o monstro, e só somar no monstro, saiu 4. Né? Se fosse um lobo, eu ia somar mais 1, 5, e comparar com o valor que eu tirei. E conforme eu vou ganhando modificadores, eu vou acrescentando também a rolagem do meu dado. Então facilitou muito. Então a gente tem várias mecânicas aqui. Então o que é esse Solo Tower Hack? Né? Ele é uma versão refinada do Solo Dungeon Bash. Então chegamos àquele ponto em que a gente pode comparar um com o outro. Né? Deixa eu ver se tá. Então, gente, os dois são muito parecidos no sentido de que eles não são jogos que têm roleplay, eles são dungeon crawls, no sentido mais literal do termo. Eles não têm muito espaço para estratégia. Talvez esse Solo Tower Hack tenha uma coisinha ou outra ali de estratégia, mas assim, nem dá para considerar isso como um elemento relevante do jogo, a mesma forma que o Solo Dungeon Bash também não. Mas aí também a gente não pode correr o risco de analisar o jogo fora do que ele se propõe. Os dois jogos eles se propõem a ter isso, jogos extremamente simples e que sejam passatempos que de alguma forma tenham elementos de fantasia. Eu acho que eles deixam essa proposta bem clara, né, como um exercício. Eu costumo dizer que isso daqui, eu já falei em outros jogos, é o equivalente a você instalar Candy Crush no teu celular. Você não tem nada para fazer, você vai lá, joga um pouquinho, depois você não vai ficar pensando no que você jogou. É aquele passatempo. E aqui, eu acho que esses Dungeon Crawls, eles são esse grande passatempo para quem curte RPG, para quem curte Dungeon Crawl. Então, dentro da proposta, eu acho que os dois são muito felizes. Realmente, assim, não tem como. Não vou falar mal desse jogo. Ai, mas falta escolha narrativa. Não era a proposta dele. Ai, mas falta depender menos da sorte. Mas não era a proposta. Então, uma vez que ficou claro que a proposta é que o jogo fosse um jogo de muita rolagem de dado, com muito elemento de sorte, e que seja um jogo totalmente despretensioso, eu acho que eles cumprem bem
isso aí. Mas o Solo Tower Hack ele tem um gameplay mais desafiador no sentido de que ele é mais divertido e gasta menos tempo e menos energia. Então, mas logicamente o Solo Tower Hack ele só conseguiu fazer isso porque ele se baseou no Solo Dungeon Bash. Fica aí então a dica, baixem os dois, são gratuitos lá no BGG. E vale muito a pena. O Solo Dungeon Bash, uma aventura vai durar aí de 5 minutos a 15 minutos. E esse Solo Tower Hack também vai ficar nisso, assim, no máximo 15 minutos, 20 minutos se você tiver com muito azar nos dados, mas ainda assim não estiver morrendo. Então vale muito a pena, gente. A gente se vê e um abraço.